Entra no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, ouvintes, amigos aí do Facebook que estão nos vendo, não é? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo sorriso de cada um, pelas vibrações que nós sentimos aqui toda semana. Muito obrigada. Nós agradecemos também a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar. E oferecemos o nosso telefone para aqueles que quiserem ligar, é o 3386-1400. 3386-1400. A nossa convidada de hoje, conforme já tiveram a oportunidade de ver o pessoal do Facebook, é a Ana Paula Ribeiro de Oliveira. A Ana Paula, ela é da Casa Espírita Eurípides Barçanufo e hoje vem conversar conosco sobre a felicidade. Como nós estamos precisando injetar, não é, vibrações de felicidade, de alegria, de ânimo aos quatro cantos do nosso planeta. É o nosso pensamento que tem que melhorar realmente. Nada de divulgar coisas ruins, coisas negativas. Vamos pensar nas coisas boas, nas coisas positivas. E então convidamos a Ana Paula. Todos já devem saber, a Ana Paula, o paizão da Ana Paula, o nosso Jadiel, foi presidente da nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, a família que é voltada para esse carinho, para essa atenção, família. Nós, quando falamos de felicidade, nós não podemos deixar de falar de família, porque a família que nos ajuda a sentir a felicidade. Então, eu vou passar a palavra à Ana Paula para os cumprimentos iniciais e ela vai dar para os nossos ouvintes endereço, telefone, horário das reuniões públicas, da evangelização do Eurípides Barçanufo. Ana Paula. Olá, queridos companheiros, é com muito prazer que estamos aqui para nos enriquecer aí um pouquinho falando de doutrina espírita. E nós somos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que fica lá na Taquara, Rua Gazeta da Tarde, 235, o telefone é 2446-8108. As reuniões são às segundas e quintas-feiras, às 8 da noite, às 20 horas, e às sextas-feiras, às 16 horas. Eu vou ficar devendo o horário da evangelização, os dias da evangelização. Eu sei que a mocidade, no horário de segunda-feira, no horário da reunião, tem reunião de mocidade. E eu fico devendo a vocês aí o horário da evangelização. Tenha certeza que a turma que está nos ouvindo, nos vendo, daqui a pouquinho vai mandar o recadinho para dizer esse horário para a gente. Bem, vamos então passar a nossa mensagem para a nossa reflexão, que retiramos do momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná, e tem por título A Felicidade na Terra. É possível ser feliz na Terra? Nos momentos em que projetamos nossos sonhos para o futuro, em que planejamos o porvir, em que buscamos imaginar como estará a nossa vida no amanhã, já nos fizemos esta pergunta: será possível conquistar a felicidade na Terra? A máxima do livro bíblico Eclesiastes é bastante objetiva, quando afirma que a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. E ainda mais, podemos afirmar que nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas conseguiriam trazer ao homem o verdadeiro sentimento de ser feliz. É natural que esta seja a verdade, pois que a humanidade ainda está na infância de sua evolução. E por essa razão a felicidade completa
absoluta se encontra distante das nossas possibilidades. Estamos no planeta das expiações, dessas oportunidades benditas de resgatar equívocos do passado. Estamos no planeta das provas, das situações e experiências que visam verificar o aprendizado que viemos realizando ao longo das existências. Estamos no planeta do sofrimento, da lapidação aplicada ao diamante bruto, para que esse possa fulgir como estrela. Assim, a felicidade constante, plena, aguarda-nos no futuro, como consequência natural de nosso esforço em ultrapassar todas as fases do desenvolvimento. Mas que isso não nos traga desânimo. É possível, sim, melhorar as condições de nossas vidas. É possível multiplicar os momentos de alegria que temos. É possível sermos mais felizes do que já somos. Para isso, estão em nossas mãos os ensinamentos do Cristo, com suas consolações e esperanças. Para isso, estão conosco as lições inesquecíveis do Mestre, mostrando-nos que o amor ao próximo nos faz mais felizes, mais completos. A felicidade plena realmente não é deste mundo ainda, mas o entendimento dentro de nossas famílias é possível. O perdão a alguém que nos prejudicou é suave alívio. Amar profundamente ao pai, à mãe, ao filho, já se faz real em nossos dias. Portanto, amemos, pois, o sentimento de amar alguém irriga nossos campos íntimos com a felicidade. Vivamos o bem, porque a consciência tranquila, a consciência em paz, será a grande responsável pela conquista da felicidade futura. Sobre a felicidade que podemos alcançar na Terra, os espíritos superiores nos dizem que na vida material, ser feliz é ter posse do necessário. E que na vida espiritual, a felicidade está na consciência tranquila e na fé no futuro. É essa fé que nos faz ver os objetivos distantes como alcançáveis. É essa fé que remove montanhas, mostrando-nos que atrás delas espera-nos o nascer do sol de uma felicidade sem fim. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 5, item 20, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Rádio Rio de Janeiro. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Estamos de volta aí, não é, queridos ouvintes? A nossa página de reflexão, A Felicidade na Terra, nos convida a grandes reflexões, né? A nos jogarmos para dentro de nós, a pensarmos na família, na caridade, na fé robusta, na alegria de viver. Ana Paula, é possível então ser feliz na Terra? É uma pergunta que todos se fazem, né? A gente vê aí, nesse próprio item 20 do capítulo 5 do Evangelho, esse espírito, essa mensagem desse espírito cardeal Morlot, quando diz que a felicidade não é deste mundo, ele colocou isso porque na mensagem ele disse é uma queixa comum, independente de classe social, de sexo, de idade. As pessoas se queixam porque são infelizes. Então a gente vê esse sentimento aí sendo nutrido por várias pessoas e é isso, né? Nós somos infelizes, estamos aqui na Terra fadados à infelicidade. Existe essa felicidade, a gente pode alcançar o que é a felicidade ou não existe felicidade, ou a felicidade é aquela felicidade, a gente estava até conversando sobre Facebook, né? Facebook, as pessoas postam aquelas fotos de família, de passeios, é isso que é felicidade?
Aí a gente começou a pensar nesse assunto de felicidade e, como disse a página, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Estamos passando aí por um processo, já estamos no processo para planeta de regeneração. Mas ainda estamos num planeta de provas e expiações. E a gente não pode esquecer desses ensinamentos da doutrina. Quando ela fala para a gente o que é uma expiação. É uma pena, né? Você cometeu um delito e você precisa dessa pena. E aí no próprio Evangelho vem falar, olha, os espíritos, quem são esses espíritos que estão aqui espiando? Diz lá, são os espíritos rebeldes, aqueles espíritos que tiveram a chance de estar aqui na Terra, os espíritos exóticos. São exóticos por quê? Porque vieram, e aí a gente pode até falar, a gente pode se incluir aí, né? Nós viemos de outros orbes, porque ainda somos espíritos rebeldes. E a gente vê isso no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala para a gente, olha, aqueles espíritos que vieram lá de um dos planetas de Capela, que é uma estrela, né, que é um sistema, tem o nosso Sol e Capela é uma estrela como o Sol e tem o seu séquito aí de planetas. Esses espíritos já não estavam mais de acordo com a evolução espiritual, moral daquele planeta. Então eles tiveram a chance de virem para a Terra. Jesus estava ali já no comando disso daí, olha, vocês vão ter essa chance, né, de refazer esse caminho, de voltar ao caminho do bem. Eles eram evoluídos intelectualmente, mas não moralmente. Então, foi dada essa chance a esses espíritos. Com exceção, está lá no Evangelho, dos povos selvagens e dos semicivilizados. Hoje é mais difícil a gente encontrar, né, por que esses povos aí, quando Kardec fala disso, porque esses aí estão nas suas primeiras encarnações. Então eles estão na fase de aprendizado, não estão espiando. A gente viu uma reportagem que passou, acho que foi em 2013, falando de funcionários da FUNAI, que eles filmaram uma tribo, um povo isolada da Amazônia, né? Eles já tinham tido contato com os civilizados, com os homens brancos, porque eles se referiam assim, e até uma pessoa estava lá tentando ver o que aquela era uma mulher com seus filhos, tentando ver qual era a linguagem, né, que eles estavam falando. Bom, então viram, olha, é um homem branco e tal, então se afastem, né? Então a gente pode até entender que esses aí sejam esses espíritos nas suas primeiras encarnações. Mas nós que aqui estamos espiando ainda temos muitos vícios, muitas dificuldades, optamos pelo mal. E o que é esse mal? Não é castigo. Nós espíritas temos essa informação preciosa. Não existe castigo, não tem mais essa palavra no nosso vocabulário, né? Então, o mal é quando nós estamos em desacordo com as leis de Deus. Essas leis estão na nossa consciência, então a gente não pode nem dizer, eu não sabia. A partir do momento que nós temos conquistamos o livre-arbítrio moral, que é o conhecimento do bem e do mal, nós optamos por um dos dois caminhos. E muitas vezes optamos por aquele caminho que vai nos trazer mais dificuldades, né? Então, e essas aflições, essas dificuldades, muitas vezes nos causam sofrimentos e a infelicidade. O livre-arbítrio é nosso, nós fazemos a escolha. É a escolha, né? Então, são expiações, mas é um planeta de provas também. O que é uma prova? É um teste, né? Então, esse teste não está vinculado a uma expiação, né? Mas, de qualquer forma, nos dois casos, tanto prova e expiação, nós temos que passar sem murmurar, sem reclamar, por maior que seja a dificuldade. Por quê? Porque fomos nós que pedimos esse obstáculo para podermos aí conquistar uma virtude, para podermos transcender a isso daí, para a gente poder se melhorar. Dizem os espíritos, é exceção quando o espírito não faz o seu planejamento reencarnatório, quando ele não tem aí consciência para fazer. Nós que aqui estamos, a grande maioria,
estivemos lá com os nossos amigos espirituais, isso olha, aí. por favor, me traga essa dificuldade, eu preciso passar por isso. O grande problema é que as tentações do mundo são tantas, né, Ana Paula? E aí acaba escorregando e esquece o compromisso que assumiu. Exatamente, né? Mas aí o esquecimento também não é desculpa, né? Não. Porque lá, quando a gente vai estudar esse assunto, tá dizendo, ó, intuição, as vicissitudes que a gente passa, e a intuição, as tendências que nós trazemos são sinais do que a gente tem que se melhorar, do que a gente tem que, né, buscar aí, trabalhar para a gente encontrar o equilíbrio. E é muito interessante quando a gente silencia, faz o nosso silêncio para a nossa reflexão, para a nossa meditação. É muito interessante a gente observar, não é, Ana Paula, dentro de nós esses sinais, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. A gente sabe o que a gente ainda tem que melhorar. Sim. Não é? Erros que a gente pode ter tido no passado, que, claro, graças a Deus a gente não lembra, né? Mas que a gente precisa consertar nessa encarnação. A gente não esquece, na verdade, tudo está gravado no nosso perispírito. É isso aí. Então, a gente pode não ter a consciência, mas a gente traz aí intuitivamente essa lembrança do caminho que a gente tem que trilhar para o nosso próprio bem, a nossa escolha, né? De realmente nos melhorarmos. E aí? Ah, mas então é um planeta de provas e expiações. Como é que é isso? Eu posso ser feliz? Posso? Não posso? E aí dizem os espíritos, olha, felicidade é relativa. Vamos lá. Isso. Depende aí do teu ideal, do que você, né? Depende do tempo, né? Do momento e tal. Então é uma coisa relativa. Mas aí, como disse essa página inicial do Momento Espírita, baseado no que os espíritos mesmo dizem, você pode ter, de uma forma geral, uma felicidade, a gente pode dizer assim, resumir a felicidade, no sentido material, é quando você tem essa posse do necessário, e a gente vai ver isso. E no sentido espiritual, no sentido moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro, que a gente também pode ter. Né? O objetivo é a gente apontar, a gente saber o que a gente está passando, né? A doutrina espírita nos dá essa oportunidade, ter a consciência do porquê que eu estou passando pelas dificuldades. A gente não pode dizer, tampar o sol com a peneira, a gente não pode se esconder. E a nossa consciência está tranquila? Exatamente. Está tranquila? A gente tem que se fazer. Né? Exatamente. E aí, falando desse necessário aí, do supérfluo, existem diferenças de acordo com a cultura, com o país, com o momento que você vive, mas aí a gente pode se atrever a dizer assim, olha, de uma forma geral, né, a gente pode dizer que o necessário é o que? É você vestir, você comer, você ter aonde... É o básico, né? Ter aonde morar, é você ter um acesso à saúde, à educação, é o necessário, é o mínimo necessário para você estar aqui. Vamos falar da gente, nós que estamos aqui, né? Isso. Como nós falamos, é diferente de cada cultura, de cada lugar, né? Mas a gente tem que ter o mínimo para sobreviver, para estar aqui de uma forma mais ou menos tranquila aqui nessa vida. E o que é o supérfluo? Né? É preciso que a gente realmente se faça essa pergunta. O que é o supérfluo? É o que é o exagero. Mas o que é o exagero, Ana Paula? O que eu estou colocando ali que não é legal para mim? Cada um tem que avaliar. Bom, a gente pode dar alguns exemplos. Quando a gente tem lá nosso armário lá com as nossas roupas, mas aí a gente está no momento que nós estamos passando e tudo isso já é por causa justamente dessa mudança planetária. É tudo bem, gente. Tudo que isso que a gente está vendo aí é para o nosso próprio bem. Então a gente está lá. Eu abro meu armário, tem minhas roupas lá, mas aí eu vou lá no shopping, tô endividada no cartão, tô com problemas e tal, mas vou comprar mais, vou consumir, porque eu quero ter. É o exagero, é a indisciplina que você tem, é o descontrole que você tem, né?
Você tem que vai ter que honrar depois, né? Exatamente, de uma forma ou de outra, né? Por quê? Porque essa indisciplina te traz a infelicidade mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Angústia, ansiedade, tudo que não serve, exatamente. Né? Então, é você exagerar, você tem o básico, mas aí você quer sempre mais, é o acumular. Quantas pessoas têm a dificuldade de não saber dividir, de não saber... E não é o dividir, gente, não é dar só aquilo que está sobrando, não. Se você começar pelo que está sobrando, muito bem. Mas vamos aprender a dividir, né? E aí, isso é interessante, porque às vezes as pessoas perguntam assim, né? E às vezes a gente escuta, então isso quer dizer que eu não posso, quando diz, você não pode ter algo que você não vai usar, né? A gente tem que equilibrar. Doutrina espírita nos leva ao equilíbrio. É isso aí, Ana Paula. Ao bom senso. Isso. Os espíritos falam, olha, você não é defesa a você, não é proibido o bem-estar. Então você pode buscar o bem-estar, desde que, está lá no Livro dos Espíritos, você não consiga o seu bem-estar às custas dos outros, nem esse meio aí, né, cause prejuízos físicos ou morais a você. E é o que a gente vê, tantas pessoas aí, né, buscando bem-estar, o exagero, aquilo que você podia ter ficado sem, né, muito bem, mas você busca. Às vezes, eu comentava aqui no outro dia, né, as pessoas acham que está infeliz, está triste, acha que vai encontrar felicidade viajando. Tem situação para viajar, vai para o fim do mundo. Volta infeliz. Porque a felicidade não tá. Você às vezes está com a felicidade ali dentro do seu lar, do seu lado. Exatamente. Não é? É saber olhar, não é? Para aquela flor que nasce no seu jardim, saber olhar para a brincadeira daquele filho, para uma palavra gostosa que muitas vezes você nem nunca prestou muita atenção, mas a pessoa fala aquilo e aquilo parece que te chama atenção diferente quando você coloca esse olhar diferente de felicidade em tudo aquilo que se apresenta no caminho de cada um de nós. Essa mudança é o que a gente quer, né? Essa mudança interior, não é a mudança de lugar, não é de faixa, de emprego, porque você vai levar, se você não se transformar interiormente, que é esse o grande caminho que a doutrina espírita nos mostra, você vai levar as suas tribulações, o seu descontrole, o seu descontentamento para onde você for. Você leva isso. Então, os espíritos falam, olha, quem é o mais rico? É o que menos necessidades tem. Que aí você já se livra da cobiça, da inveja, né, do querer descontroladamente. O Evangelho o tempo todo, cada página do Evangelho, desprendimento dos bens terrenos, já é uma, que está lá no Evangelho. Né? Tudo, a lei de amor, o perdão, né? A busca da compreensão pelo seu próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, está tudo no Evangelho. Tudo. Mas é que muitas vezes a pessoa passa batida nos ensinamentos. Eu já li o Evangelho todinho. Leu, estudou, entendeu, introjetou, colocou na ação de cada dia. Aí é a diferença. E aí os espíritos ainda dizem assim, olha, você aprende isso, é um aprendizado. Ou você aprende pela intuição ou pela experiência, né? E aí tem até uma história do José Medrado, um pintor, dá para falar agora? Então eu vou pedir para você contar a história do Medrado no nosso segundo momento do programa, porque eu estou olhando ali, o sinalzinho está na hora do nosso intervalinho, então daqui a pouquinho a gente volta para ouvir a história que a Ana Paula trouxe para nós. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.
Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubeDaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Alô, ouvinte. Eu sou Givanildo Costa e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, toda terça-feira às 3 da tarde. Você vai aprender sobre o Esperanto, a língua universal, para unir todos os povos. Lembre-se, toda terça, 3 da tarde, aqui, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Diz o devido, Dancon Dias. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso, peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Paulo de Tarso. Apresentações dias 10 e 11 de junho, sábado e domingo, às 8 da noite. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Ingressos à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha, 31, Tijuca. Informações 3088-6519 ou 99531-5853. Paulo de Tarso. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h29. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook. Estamos aqui conversando sobre a felicidade. E na medida em que a própria felicidade, né, ela já tem aquela injeção de energias boas na própria palavra felicidade, né? Então, nós aproveitamos esse momento para lembrar aos nossos ouvintes que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar.
e precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes, que puderem, é claro, né, colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Lembrando que aqueles que já recebem o boleto bancário e que ainda não atualizaram o seu CPF, para dar uma ligadinha, porque o banco está pedindo o CPF para poder enviar o boleto bancário. E agradecemos desde já. Também lembramos que o telefone à disposição é o 3386-1400 e estamos recebendo hoje a nossa Ana Paula Ribeiro de Oliveira, que é da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, na Taquara, e hoje falando sobre felicidade. Antes que ela conte para nós a história que ficou para contar agora, nós temos aqui da Terezinha de Itaguaí, dizendo: quando as pessoas não levarem tudo na ponta da faca e entenderem melhor umas às outras, todos seremos felizes. A única situação que me entristece é ver a situação dos nossos irmãos mais humildes. Entende-se aqui que a nossa Terezinha esteja querendo falar das pessoas que não têm uma condição para uma sobrevivência mais tranquila, não é? Então, cada um de nós, Terezinha, eu costumo dizer, se a gente não puder ajudar efetivamente de uma forma material, a gente tem a oração, a gente tem a ação nossa para ajudar as pessoas, a nossa ação, o nosso trabalho é muito importante. O que eu sei fazer? O que eu sei fazer é que eu vou fazer para ajudar a pessoa. Isso é muito importante que a gente faça essa tomada de consciência em relação ao nosso próximo, porque é tão bom quando a gente consegue fazer uma coisinha, a paz e a felicidade que a gente sente no nosso coração. Então é esse convite que nós estamos fazendo para todos os nossos ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, todos os amigos aí da rádio, todos os amigos do Facebook. Bem, Ana Paula, com você a palavra para contar a história para os nossos ouvintes. Eu escutei essa história já tem muito tempo numa palestra do Medrado pela internet, e depois eu estava buscando, quando eu comecei a estudar sobre felicidade, eu não achei. Então eu vou contar o que eu me lembro da história. E é justamente isso, né, dessa coisa que a gente exagera e a gente achando que isso vai nos trazer felicidade, e o efeito é contrário. E ele diz que quando ele era pequeno, muito pobre, ele é baiano, né, lá na Bahia, a mãe dele fazia um mingau, uma papa lá, que ele dizia que era um mingau e tudo, que é o que eles tomavam de café da manhã. Então ele começou a trabalhar, mas era aquilo que sustentava o dia dele, né? Então a mãe fazia aquele mingau e tal, e ele foi criado assim, à base desse mingau, dessa papa. Ele usa um termo lá, né? Eu realmente não me recordo. E aí ele disse que quando ele começou, jovem ainda, começou a trabalhar, disse que ele falou assim: não, agora com o meu primeiro salário eu quero ir numa pizzaria, né? Era o ideal de felicidade dele, né? E aí ele falou assim: não, chega desse mingau. E aí foi na pizzaria. E aí disse que ele comeu, e disse que no dia seguinte ele passou mal. É a coisa do exagero, a intuição, ou a gente aprende pela intuição, ou pela experiência, o caminho que a gente deve seguir para encontrar o equilíbrio e, consequentemente, a felicidade. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, a nossa companheira falando, né, sobre as pessoas que muitas vezes falta o necessário para elas sobreviverem, né? Como é fácil a gente falar quando a gente tem o necessário, e quando não tem esse necessário material. Então, primeiro a gente tem que entender que nós podemos estar passando por uma prova ou uma expiação que nós pedimos, muito bem. De qualquer forma, nunca estaremos sozinhos. Isso é uma certeza que a gente tem que ter. Qualquer dificuldade pela qual nós passemos, nós nunca, ou até na alegria também, porque os espíritos também estão do nosso lado, mas principalmente nesses momentos difíceis, nunca estamos sozinhos. Os espíritos amigos estão sempre do nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos dando força. O anjo da guarda, né, Ana Paula? Eu digo que a gente é tão ingrato com o anjo da guarda. É verdade. Ele está sempre coladão com a gente, desde antes de nós nascermos, não é? Ele está sempre ali junto conosco, e a gente esquece que tem esse espírito, anjo da guarda, junto de nós. A gente esquece de fazer uma prece, de nos acalmarmos, para encontrarmos uma solução.
Maria já falava, olha, tudo passa e passa. A gente sabe disso. Tudo passa. Então, precisamos muitas vezes passar por esses momentos difíceis que são passageiros. Essas situações são passageiras, por mais dolorosas que sejam. E precisamos ter uma resignação. Mas, gente, quando a gente fala em resignação, não é nós ficarmos parados, nos lamentando, ou falando mal de Deus, ou da vida, dos espíritos, achando que nós estamos abandonados. Não é isso. Eu falo que é uma resignação ativa. Bom, eu estou passando por esse problema. Preciso passar. Não vou ficar murmurando, me lamentando. Eu vou agir, eu vou buscar. Sabe o que acontece, Marilena? E uma amiga uma vez falou para mim que acontecia com o filho dela. As pessoas muitas vezes têm vergonha, e a gente entende até isso, mas temos que buscar não termos, né? Fazer o movimento movimento de você estar numa situação de desemprego ou de dificuldade financeira e você tem vergonha de sair da sua posição para um emprego menor, de fazer muitas vezes um trabalho que você entende ou que você acha que os outros vão julgar como sendo um trabalho inferior, que você tem potencial para mais. Mas, gente, isso é um teste para nós. E isso acontece mais do que a gente possa imaginar. Sim. Pessoas que me relataram uma da pessoa que passou num concurso, desempregado há anos, não foi porque o emprego não estava à altura dele e era longe. Pois é. A gente vai colocando um monte de obstáculos. E continua o sofrimento dessa pessoa, porque continua desempregada. Então, olha que situação. O que está faltando trabalhar? Não é? O orgulho, a vaidade, a soberba. Porque nós somos filhos de Deus, somos todos iguais. Se eu preciso passar por uma determinada situação, é porque está no meu programa. E como eu vou vencer isso? Qual é a minha ação em relação a isso? É isso que a gente tem que pensar. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né, Ana Paula? É verdade. O que não dá é nós ficarmos aí pra gente... parados. Exatamente, né? E aí é justamente isso, esses sentimentos que nós falamos que são as torturas morais, né? Os espíritos nos dizem, são as torturas morais. Muitas vezes estamos infelizes por culpa nossa, e isso não tem a ver com um problema material, nós temos até o básico, mas estamos extremamente infelizes e nos torturando por situações ou com situações que nós poderíamos passar, poderíamos prescindir, né? A gente não precisava estar passando por aquilo. Como exemplo, aí a gente tem um monte, né, de exemplos, mas vamos citar alguns que muitas vezes nos atormentam para a gente começar a buscar essa transformação. Gente, o que eu sempre digo isso, e é extremamente importante. Existem 2 passos, é uma coisa que eu estou sempre repetindo, e eu falo para mim mesma, né? A gente está falando primeiro para a gente. Primeiro é você ter, a transformação começa com a vontade, com a visão, melhor dizendo, a visão de alguma coisa que você está vendo que, olha, não está legal em mim. Se você não consegue enxergar isso, você não consegue modificar, né? Então o primeiro passo, eu tenho que me transformar nisso, é isso que está me incomodando e me impedindo de ser feliz. A partir desse momento, eu vou trilhar um outro caminho, também muitas vezes difícil, que é o de transformação. Então a gente precisa enxergar. Por exemplo, nós muitas vezes nos torturamos porque temos inveja do outro. E uma inveja e essa coisa que vai nos corroendo, nos limitando, nos fazendo mal. Existe uma palavra alemã, desculpem a pronúncia, quem fala alemão, mas ela quer dizer, Schadenfreude, o nome da palavra, né? E ela não tem uma tradução em português, mas ela quer dizer mais ou menos isso. A alegria de ver o outro se dando mal. Quantas vezes as pessoas pensam que aquilo dali vai trazer felicidade, né? Você ver que o outro que você considera como seu inimigo se dar mal. E aí a gente tem um exemplo, disse que tinha um homem que tinha um vizinho e ele tinha muita inveja desse vizinho.
E aí apareceu uma fada para ele e falou assim: olha, eu vou te conceder um desejo, desde que seu vizinho receba a mesma coisa e em dobro. E aí ele pede para ficar cego de um olho, só pelo prazer de ver o vizinho ficar cego dos 2 olhos. Então, muitas vezes nós estamos aí achando que essa é a verdadeira felicidade, estamos só acumulando aflições, nós temos inveja dos outros, do que o outro conquistou, não importa como ele conquistou e a gente quer mais e a gente sofre com isso, né? E os espíritos ainda dizem, quando você não faz o mal, mas você já deseja o mal, isso, você também já é culpado por isso. Exatamente. Gente, nós poderíamos nos livrar desse sentimento a partir... E quanta coisa boa, Ana Paula, a gente poderia fazer se fizesse um trabalho maior com esse deixar que as nossas energias boas contagiem aqueles que se apresentam no caminho de cada um de nós. É verdade, a gente precisa, é isso, acho que o objetivo, né, o nosso objetivo aqui na Terra é esse, se nós enxergarmos que quando nós nos voltamos para nós mesmos, em vez de nos voltarmos para o outro, e nós temos tanta coisa para trabalhar na gente, quando a gente se propõe a essa reforma íntima, a gente já começa nós começamos a nos livrar desse peso, porque esses sentimentos são grilhões que nos prendem, que nos tornam infelizes. Se a gente anseia pela felicidade, e a felicidade é possível aqui na Terra, se nós queremos a consciência tranquila e a fé no futuro, começa quando a gente se despe desses sentimentos viciosos que nós estamos de encarnação em encarnação regando. Então o convite é agora, para todos que estão aí na escuta do nosso Educar para Crescer, e hoje, eu não falei no início do programa, mas falo agora, nós estamos no mês de aniversário do Educar para Crescer. A Ana Paula está abrindo o nosso mês de aniversário, né? Esse mês é que a gente realmente completa 27 anos no ar, 27 anos de Educar para Crescer, contando sempre com a colaboração voluntária de todos os nossos convidados. Então a gente aproveita esse momento que o programa a gente abre o mês falando da felicidade, porque é uma felicidade que nós recebemos, saber pelo retorno que recebemos de muitos ouvintes que deixaram de se suicidar, recebi depoimentos assim, ouvintes que sentem a energia que é distribuída aqui no nosso programa, na nossa rádio, através de outros programas também. Então, vamos, nesse momento, cada ouvinte, cada amigo que está aí na nossa rádio, no nosso Facebook, vamos olhar para dentro de nós mesmos, o que eu fazer como o convite de Santo Agostinho. Vamos refletir, o que eu preciso mudar para ser melhor? Se eu não consigo perdoar, que eu pelo menos consiga desculpar. Se eu não consigo desculpar, que eu primeiro compreenda, porque eu vou conseguir desculpar e chegar ao nível de perdão. Então, vamos fazer esse trabalho interior conosco, começar a mudar para melhor. Porque quando a gente consegue fazer alguma coisa boa, é uma felicidade. E a felicidade é isso. Não é, Ana? É verdade. É ser caridoso, né? Como Jesus já dizia, né? Exatamente. Como ele entendia a caridade, que é o BIP, né? O famoso BIP, né? É o perdão das ofensas, né? Ser indulgente com o outro, né? Você entender que o outro é capaz de fazer essas coisas, mas que você também poderia, no lugar dele, fazer as mesmas coisas. Exatamente. Se colocar no lugar. Exatamente. É ser bom, benevolente é ser bom. Ser bom por ser bom, sem esperar nada em troca, por você. E perdoar, mas não é só o perdoar o outro, é perdoar a si mesmo, as suas limitações, o que você ainda não conseguiu, porque muitas vezes a doutrina espírita nos passa informações e você fala, puxa vida, mas eu fiz tanta coisa errada, mas isso não é para a gente se culpar e ficar preso nesse passado. Doutrina espírita é renovação. É você se perdoar se você ainda cometeu seus erros. A partir de agora eu quero me transformar, eu quero ser esse homem de bem, eu quero buscar ser melhor. Eu não consegui num outro momento agir de outra forma. Mas a partir de agora eu vou tentar. Se eu cair de novo, eu vou me levantar. E quantas falhas, quantos erros já cometemos que já não cometemos mais, não é? Então,
daqui para frente, o que eu ainda tenho que corrigir, que eu preciso melhorar, a gente tem que estar sempre nesse desafio da nossa vida, não é? Para a gente ser melhor. Eu estou recebendo do Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, adorando o programa e o tema. Abraços a todos. Muito obrigada, Pedro Luiz, um grande abraço para você também. O Luiz da Ilha do Governador, quanto tempo, Luiz? Como ficará a inveja dentro dessa sociedade tecnológica de massas? Isso é complicado, até no próprio Facebook é isso, às vezes. E tem, eu realmente, falando disso, eu me lembrei de alguma coisa que no final de uma palestra, uma médica, uma psiquiatra, ou foi uma psicóloga, não me recordo, uma pessoa chegou a mim e falou, olha, existe uma doença, e ela deu nome a essa doença que eu não me recordo, que é justamente quando você olha o Facebook e você vê aquela foto linda e maravilhosa da pessoa, cheia de amigos, cheia de felicidade, cheia de alegria, e isso te provoca uma inveja, e isso... Depressão. Já tem um nome para isso, para essa depressão causada por rede social, né? Quer dizer, é complicado, mas então o que você tem que fazer? Se trabalhar, porque... não dá para a gente viver, muitas vezes, sem isso daí, né? A parte disso daí. Então, vamos nos trabalhar, vamos entender, sabendo, gente, que aquilo dali pode ser até um momento feliz, mas não retrata a verdadeira felicidade. Você sabe que um amigo me falou, que viu outro dia no Facebook, né? Que uma fotografia, e que ele conhecia a realidade da família e sabia que aquilo tudo era mentira. Quer dizer, as pessoas têm que ter muito cuidado, inclusive nas coisas que estão colocando, né? Porque se são conhecidos, o outro vai saber que aquilo ali é uma mentira. É verdade. Não é? E aí? Qual é o lucro de tudo isso? É verdade. Né? O importante é sermos felizes conosco, né, Ana Paula? É verdade. É essa possibilidade que nós temos. Está em nossas mãos, né? Esse trabalho interno, né? De você não ser ciumento, de você não saber que o outro não é posse sua, porque muitas vezes você comete desatinos em nome de um ciúme, você ou se mata, ou mata o outro, ou vive simplesmente se torturando a vida inteira. Quantos a gente conhece assim, né, Ana Paula? Tantas pessoas. Não é só de marido e mulher, não, é de filho, de amigo, exatamente. De companheiros que estão ali, que você, na escola. Aliás, eu estou lembrando aqui, o tempo todo ainda não tinha falado, gente, como pacifica o nosso lar, como dá felicidade fazer o evangelho no lar, não é, Ana Paula? Sim. Todos deveriam estar atentos a isso, porque é um momento de felicidade. Quando podemos realizar o nosso evangelho no lar, ler o evangelho, estudar o evangelho aquele pedacinho, refletir, orar por todos, pelo planeta. Aliás, a gente tem lembrado muito aqui, gente, vamos orar pelo nosso planeta, orar pelo nosso Brasil, para que tudo se resolva, o nosso estado, o nosso município, as situações que estão acontecendo, tudo começa em cada lar do planeta. Então, depende dessa harmonia interior de cada um para exteriorizar, conquistar, melhorar a atmosfera do nosso planeta. É o nosso pensamento que tem que estar higienizado, limpo, para levar essas ondas positivas para todo mundo, né, Ana Paula? O pensamento é essencial, é a base de tudo. Nós podemos trazer aí a doença ou a felicidade com o nosso pensamento. Quantas doenças, as psicossomáticas, né, que são doenças que têm essa causa emocional, as somatizações, não há aí uma doença, mas todos os sintomas de uma doença, mas não existe a doença, né? Às vezes uma pessoa numa síndrome do pânico parece que está tendo um ataque cardíaco e na verdade... chega a desmaiar. Outro dia, uma senhora que ficou presa no elevador, ela tem a síndrome do pânico, ninguém sabia, ela desmaiou. E foi difícil, ela surtou, foi difícil fazer voltar a ser. Quer dizer, cada um, a gente nunca sabe a reação que a gente vai ter diante de determinadas coisas que se apresentam no nosso caminho, né? Mas por isso é importante que todo dia a gente trabalhe essa calma, esse equilíbrio, essa paz dentro de nós, porque isso vai fazer a gente sentir felicidade nas coisas que a gente realiza. Existe agora... Agora já tem um tempo, mas nós tomamos até conhecimento há pouco tempo de um novo estudo aí da genética chamado epigenética, que trata justamente de como o nosso comportamento, o nosso pensamento
eles não modificam o nosso DNA, porque ele não pode ser modificado. Mas se aquele gene vai funcionar ou não. Então, quer dizer, você pode acionar com o seu pensamento um gene e esse funcionamento trazer uma doença para você, ou não. Olha que coisa você pode evitar o funcionamento desse gene. Quer dizer, você, até quando a gente fala em doenças herdadas, eu herdei essa. Você não herdou a doença, você herdou, na verdade, uma predisposição. Exatamente. Àquela doença. Exatamente. Se ela vai agir, se ela vai se transformar em doença, desenvolver, depende do nosso pensamento. Olha, o João Constâncio de Anchieta. Olá, João Constâncio. Parabenizando o programa e o tema. Abraço a todos. Muito obrigada, João Constâncio. Aliás, queremos muito agradecer a todos os nossos ouvintes. O nosso programa, Ana Paula, tem ainda aí 4 minutinhos, que passam muito rápido, e eu gostaria então que você fizesse para os nossos ouvintes, com relação à felicidade, as suas considerações finais. Bom, a gente vai dizer para fechar que felicidade é possível, sim. Sempre. Não é uma felicidade de um espírito superior, de um espírito puro, mas podemos ser felizes aqui, agora, na Terra, no nosso planeta, ainda planeta de provas e expiações. Basta nós querermos, termos a vontade, fazermos esse exercício diário de melhora, de pensamento, de vida, agradecermos, porque a gente esquece de agradecer o que a gente tem, a gente só reclama. É verdade. Eu estava escutando hoje de manhã o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante, falando, olha, a gente só reclama de tudo, e isso cria um hábito. Às vezes a gente está reclamando e não percebe que está reclamando. Sermos felizes com o pai que a gente tem, com a mãe que a gente tem, com os filhos que nós temos. Se não temos, tivermos, sermos felizes também com a família que a gente tem. Se a gente não tem essa família consanguínea, com os amigos, se a gente não tem, ser feliz porque nós não estamos sozinhos, algum motivo tem. Entendermos esse processo de encarnação faz com que a gente não fique criticando, reclamando da vida. A gente entende que é oportunidade, por mais obstáculos que tenhamos, por mais dificuldades que tenhamos, tudo passa. O nosso grande objetivo da vida é a perfeição. Nós não estamos sozinhos, Deus está do nosso lado. É uma lei de Deus, não há como transformar isso, não há como modificar isso. O nosso caminho é a perfeição e a felicidade. Então depende de nós, não deixemos para outra encarnação. Vamos começar agora esse trabalho, mesmo que a gente continue, mas vamos começar agora, Você lembrou bem, não deixar para outra encarnação. A gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem, isso eu vou deixar para outra encarnação. Mal sabe que vai voltar numa condição muito pior para poder dar conta do recado, começar tudo de novo, Repetir aquele ano. Exato, repetir o ano, é isso aí. Gente, a Ana Paula está aqui conosco, o maridão da Ana Paula também o tempo todo aqui conosco. Obrigada a você também, é o Anderson. Anderson, muito obrigada por estar conosco aqui. Ana Paula, mais uma vez eu quero agradecer a você pelo carinho de atender ao nosso convite. Leva o nosso abraço para o nosso querido Jadiel, foi um companheiro assim, sempre muito íntegro, nas suas ações, muito fez aqui pela nossa rádio enquanto presidente. Então, para sua mãe, para todos, sua família, o nosso abraço de agradecimento. E obrigada a você por mais uma vez estar aqui conosco, trazendo os seus estudos, suas elucidações para os nossos ouvintes do Educar para Crescer, nesses 27 anos aí no ar, com muita felicidade no coração. Para as suas despedidas, Ana Paula. Eu é que agradeço de estar nesse momento tão importante que eu também não sabia, e que possamos aí, todos nós, realmente isso possa instigar, nos trazer vontade, e sabedores de que a felicidade é possível, sairmos em busca dessa felicidade que é só nossa, só depende da gente. Depende de nós. E parabéns pro programa. Obrigada, Ana Paula, Deus te abençoe, bom retorno. E a todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso Educar para Crescer, pelo carinho, pela atenção, muito obrigado. Como diz aqui, uma das frases do nosso
da nossa reflexão de hoje, diz assim, vivamos o bem, porque a consciência tranquila, a consciência em paz, será a grande responsável pela conquista da felicidade futura. Depende de nós. Até o próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro. No Rio, o mais 55, Comissão do Senado deve